Olha, eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia comigo no Salmo 1, Salmo de número 1. Vocês podem ficar à vontade, já foi feita a primeira leitura, pode tomar assento em nome de Jesus. O Salmo 1 nos diz assim, a começar do primeiro versículo: Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta à roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Pois será como a árvore plantada junto a ribeiros de águas, a qual dá o fruto na estação própria, e cujas folhas não caem, e tudo quanto fizer prosperará. Não são assim os ímpios, mas são como a moinha que o vento espalha. Pelo que os ímpios não subsistirão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Verso 6. Porque o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Diga amém. Glórias a Deus. Nós vamos falar um pouco sobre o seguinte tema: um contraste entre dois estilos de vida. Vou recapitular. Um contraste entre dois estilos de vida. É interessante notar que este salmo aqui, ele é considerado o prefácio do livro dos Salmos. Esse primeiro salmo é o prefácio. Ele é o que dá início a mais 149, porque o livro todo dos Salmos são 150 salmos. E esse aqui é o prefácio. E é interessante notar que ele apresenta aqui o conteúdo do livro todo dos Salmos. Ele apresenta aqui, porque como ele é o primeiro salmo, ele abre o caminho para os demais, apresentando aqui todo o conteúdo do livro dos Salmos. E o que me chama a atenção é que este salmo, ele trata aqui a nos mostrar com clareza, com evidência, acerca de duas pessoas. Quantas pessoas? Duas pessoas. Olha para cá. A pessoa do justo e a pessoa do ímpio. Mostra a prosperidade de um e a ruína do outro. Aliás, a Bíblia, ela é especialista em sempre nos dar uma opção de escolha. Por exemplo, ela nos mostra o caminho da vida, mas também mostra o caminho da morte. Alguém diz, mas por quê? Poderia só mostrar o caminho da vida, aí não teria uma segunda opção. Mas Deus sempre nos deixa com livre arbítrio. Por exemplo, Jeremias 21:8 está escrito: e a esse povo dirás,
Assim diz o Senhor: eis que ponho diante de vós o caminho da vida e o caminho da morte. Por que Deus faz assim através da Bíblia? Porque quando Deus criou o homem, escute bem isso, você que está me vendo agora, e aqui tem Bíblia, aqui a gente ensina a palavra. A igreja Hope é conhecida como a igreja da palavra. Escute bem isso, sabe por quê? Na Bíblia nós encontramos isso? Porque quando Deus fez o homem, Deus lhe concedeu o direito do líbito. O que é isso? O direito da escolha, o livre arbítrio para escolher, para decidir quanto ao seu futuro. É por isso que aí, o profeta diz para o povo: está diante de vocês o caminho da vida e o caminho da morte. Você lembra de Josué, quando chama o povo a atenção e diz: vocês vão escolher hoje a quem sirvais. Se os deuses dos amorreus, a quem serviram os vossos pais que estão da além do rio, cuja terra habitais. Aí ele diz: porém eu já fiz a minha escolha, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Ou seja, as duas opções. Por exemplo, quando Jesus no seu ministério fala dos dois caminhos, o que ele diz lá em Mateus capítulo 7, a partir do verso 13? Ele fala da porta estreita e fala também da porta larga. Fala do caminho estreito e do caminho largo. E aí ele recomenda: entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e são muitos que entram por ela. Olha aí, o direito da escolha. É a gente que escolhe. Caminho estreito é difícil passar, mas você tem a opção também do caminho espaçoso, caminho largo, a porta larga. Quer entrar por ela, pode fazer tudo que você quiser, só que no final é abismo, é condenação. Quer uma outra porção bíblica? Mateus capítulo 13, a partir do verso 13, 14 também. Jesus fala do joio e fala do trigo. Joio e trigo, diz que estão juntos. Quando o salmista aborda o salmo primeiro, diz que o ímpio está justo junto com o justo. Está ali, como o joio e o trigo. Agora, cada um deve fazer a sua escolha. Quer ser trigo ou quer ser joio? Se a pessoa permite, e o senhor falou certo, se a pessoa permite no erro, ela deve esperar a condenação. O joio, ele cresce junto com o trigo. Só que tem quando chegar a colheita, a ceifa, o trigo é colhido e lançado no celeiro, mas o joio é colhido e lançado no fogo. E a Bíblia diz que ardem. Voltando então, mostrando isso para os irmãos, porque a Bíblia começa em Salmos falando de duas pessoas, e a Bíblia toda sempre fala de dois caminhos, a vida e a morte, sempre dando ao ser humano o direito da escolha. Deus não obriga ninguém a seguir a Ele, até porque Jesus no seu ministério diz: se alguém quiser vir após mim, ou seja, eu não constranjo ninguém,
eu não obrigo ninguém. Mas se alguém quiser vir após mim, primeiro, renuncia-se a si mesmo. Segundo, tome a cada dia a sua cruz. Terceiro, siga-me. Jesus não obriga ninguém. Jesus é educado. Ele não violenta a liberdade humana. Você viu como Jesus se apresentou àquela igreja do Apocalipse? Capítulo 3 e o versículo de número 20. Ele se apresenta assim, ó: eis que estou à porta e bato. Se alguém lá de dentro, você vê, Jesus, o dono da igreja, foi colocado para o lado de fora, porque não tinha mais espaço para ele. Entristecer o Espírito Santo, vivia uma vida de desobediência e de pecado. O dono da igreja estava pelo lado de fora, batendo educadamente: ó, estou do lado de fora, eis que estou à porta e bato. Se alguém lá de dentro ouvir a minha voz e fazer o quê? Abrir a porta. O diabo não faz isso. Ele não bate para você abrir a porta. Ele já vem, arromba a porta e entra com tudo. Ele violenta a liberdade humana. Jesus não é educado. Ele diz: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei em sua casa. Que casa é esta, pastor? O teu coração, a tua vida. Eu entrarei em sua casa, em sua vida, e com ele cearei, e ele comigo. Esta ceia fala de comunhão, de relacionamento. Quando você abre o coração para Deus, você começa a desfrutar de comunhão com Ele. Por isso que a Bíblia apresenta para nós duas oportunidades. Uma boa, outra ruim. Fala o Salmo 1 de duas pessoas: a pessoa do justo e a pessoa do ímpio. Quer ver a diferença gritante entre os dois? Olha só, começa o Salmo dizendo: bem-aventurado o varão. Essa palavra bem-aventurado, se você recorrer ao dicionário Aurélio, ele dá uma simples definição. Bem-aventurado, lá nos dicionários, quer dizer mais do que feliz. Apenas isso. Isso é muito pouco. Porque a definição clássica da Bíblia para essa palavra bem-aventurado, ou bem-aventurança, ou bem-aventurado, ou bem-aventurança, ela é imperativa. A palavra bem-aventurado significa uma pessoa bem-sucedida em toda a sua maneira de viver, em toda a sua vida. É uma pessoa bem-sucedida em tudo que faz. É muito mais além do que a interpretação dos homens. Uma pessoa apenas mais, ou mais do que feliz. Então, a Bíblia diz, ó, bem-aventurado o varão. Primeiro, que não anda segundo o conselho dos ímpios. Você vê, ela difere. Mostra o justo e mostra também o ímpio. Ó, que não anda segundo o conselho do ímpio. Por que tem muitas pessoas em ruína? Por que hoje tem muitas pessoas envolvidas em drogas? Porque deu ouvido aos ímpios. Ó, experimenta aqui. Isso não faz mal, não. Isso aqui não vicia, não. Ó, só um pouquinho, rapaz. Você vai ver, é legal. Isso aqui não vicia, não.
Dá um trago aqui, tal, desse cigarro ou dessa maconha. Que isso, isso aqui não. Toma um pouquinho, tal. Ou seja, conselho dos ímpios. Conselho dos ímpios. Conselho dos ímpios não é bom. Conselho de Deus, sim. Conselho de Deus é bom. Mas o conselho do ímpio, e a Bíblia chama de bem-aventurado o varão, o varoa, que não anda segundo o conselho dos ímpios. Primeira coisa. Segunda, nem se detém no caminho dos pecadores. Ficar detido. Pecadores nós somos. Mais uma vez que encontramos a graça do Evangelho, temos que mudar de vida. Por quê? Porque Paulo escreveu dizendo: assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já se passaram, e eis que tudo se fez novo. É um novo homem, é uma nova mulher. Então preste atenção. O justo, ele não fica detido no caminho dos pecadores, ainda que ele é pecador, mas ele encontrou Jesus. Jesus mudou radicalmente a vida dele. Agora ele anda em novidade de vidas. É um novo homem, é uma nova mulher. A terceira coisa, primeira, ele não anda segundo o conselho dos ímpios. Segunda, não se detém no caminho dos pecadores. Terceira, nem se assenta à roda dos escarnecedores. Como tem gente nos dias de hoje que gosta de escarnecer. E a gente precisa tomar cuidado. Porque rodinha, o nome já diz rodinha, ou roda. O negócio roda. Uma hora vai te alcançar. Não, mas eu só sou amigo. Eu só escuto. Mas eu não falo nada. Igual aquele programa fala que eu te escuto. Eu só escuto, mas eu não toco, eu não falo mal de ninguém. Meu filho, vai se contaminando, o negócio vai descendo pro coração. Se já não é murmurador, daqui a pouco começa a ser murmurador. Se não é fofoqueiro, daqui a pouco começa a fofocar. É o que a Bíblia diz: me diz com quem anda, e eu te direi quem tu és. Se anda com o sábio, vai se tornar sábio. Se anda com o tolo, vai se tornar tolo. Se anda com o murmurador, vai ficar murmurador também. Se anda com o fofoqueiro, o mexeriqueiro, aquele que gosta de ficar discando na vida alheia, não tem outra, irmão. Então, olha as três qualidades do justo. Ele não anda segundo o conselho dos ímpios, ele não se detém, não fica detido no caminho dos pecadores, ele cai fora, e ele não se assenta à roda dos escarnecedores. Quer ver o diferencial, o divisor de água? Está no verso 2. Antes, ou seja, antes de estar detido no caminho dos pecadores, ficar ali assentado na rodinha dos escarnecedores, antes tem o seu prazer na lei de quem? Do Senhor. O seu prazer está em servir a Deus. O seu prazer agora é de estar na igreja junto com os santos. O seu prazer está em fazer a vontade do seu Deus, do teu Jesus. Então, antes tem o seu prazer na lei do Senhor. E ainda mais, e na lei do Senhor, sabe o que ele faz? Ele medita
de dia e de noite. Você lembra quando Deus falou com Josué no capítulo 1, os versos 7 e 8? Qual foi o conselho que Deus, após reanimar Josué, Deus disse: tão somente esforça-te e tem bom ânimo, para teres o cuidado de fazer conforme toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Ela não te desvie, nem para a direita, nem para a esquerda, para que prudentemente te conduzas por onde quer que andares. E o verso 8? Travou, né? Não te aparte da tua boca o livro desta lei. O salmista diz lá: antes tem o seu prazer na lei do Senhor. Ali diz, não te aparte da tua boca o livro desta lei. Antes, parece que o salmista estava vivenciando essa palavra que há muitos anos atrás Deus tinha dito para Josué. Antes tenham cuidado para fazer conforme tudo quanto nele está escrito, ou nesta lei está escrito, porque então farás prosperar o seu caminho. Aqui você vai ver que no verso 3, depois eu vou mostrar no Salmo, diz que tudo quanto fizer prosperará. Ali diz, porque você fazendo isso, farás prosperar o teu caminho, e então prudentemente te conduzirás. Voltando para o Salmo: antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Quer ver o resultado disso? Verso 3: pois será como a árvore plantada junto aos ribeiros de água. Isso aqui está falando da pessoa do justo. Ele será como uma árvore plantada junto aos ribeiros de águas. Aí qual é a condição? A qual dá o seu fruto na estação própria. Ele não precisa mudar de lugar para dar frutos. Aonde ele estiver, se ele for daqui, vai para São Paulo, lá ele vai dar fruto. Se ele sai de São Paulo, for lá para o Ceará, ele vai dar fruto. Porque o fruto não está na terra, o fruto está nele. Você lembra do que diz a Bíblia, Gênesis capítulo 26, verso 12? Isaac estava numa terra seca, e terra de filisteus, inimigos de Deus. Mas a Bíblia diz que ele plantou naquela mesma terra, terra seca, terra de inimigo, e ele colheu naquele mesmo ano 100 medidas, porque Deus era com ele. O diferencial não está na terra, está naquele que está pisando nela. A bênção não está na terra, a bênção está em você. A terra pode não ser boa. O Carlos não deu testemunho aí? Crise, coronavírus aí, empresas fechando. Foram mais de 20 mil empresas que já fecharam neste ano. Mais de 20 mil empresas. Isso as que eles conseguiram colocar na estatística. Tem muito mais, mas ele está aí. Esses dias o irmão Divino deu testemunho aqui, Divino Verão, loja aqui de Mongaguá, deu testemunho dele, que nessa crise ele está ganhando mais dinheiro do que vocês estavam aqui naquele domingo. Então veja bem, o que foi numa quarta, né? Você vê que Deus faz assim. Você trabalha lá, você sabe do que eu estou falando. Então preste atenção, Deus faz assim
com o justo. Ele prospera na estação própria, como está escrito aí: pois será como a árvore plantada junto a ribeiros de água, a qual dá o seu fruto na estação própria. Eu vou mudar de Mongaguá, porque o diabo está furioso comigo. Rapaz, aqui Deus não ouve a minha oração. Quanto mais eu rezo, mais assombração aparece. A coisa está feia aqui. Não adianta, não é o lugar, é você. Você corre do urso, você encontra com o leão. O mistério não está no lugar, está no Deus a quem você serve. Se você for fiel a Ele, Ele cuida de você. A terra pode ser seca, pode não ter água, Deus faz jorrar água, até da pedra, se for preciso. Olha depois da vírgula: e cujas folhas não caem. Ou seja, por que as folhas não caem, mesmo em ano de sequidão? Porque a árvore está plantada junto a ribeiros de água. Pode ter sequidão à sua volta, mas você está com a bênção de Deus. Todo mundo pode estar no desespero, mas você não. Você tem a bênção de Deus, porque você é fiel ao teu Deus. Então as folhas não caem. Não tem jeito de uma árvore produzir frutos se não tiver folha. Você já viu frutos em árvore seca? Não tem. Tem que ter folhas. Por isso que quando Jesus chegou lá em Jerusalém, a caminho de Jerusalém, encontra uma árvore. Só tinha folha. Está errado. Mesmo que diz um outro evangelista que não era tempos de frutos, mas Jesus não aceitou isso não. Tinha que ter pelo menos um temporama, tinha que ter. Ele amaldiçoou. Está errado. Tem que ter frutos. Se tem folha, tem que ter frutos. Ô meu irmão, se Deus está na sua vida, os frutos têm que se aparecer, tem que aparecer. Ainda que pouco, mas tem que ter frutos. Cujas folhas não caem. E o mais importante, olha depois da última vírgula. E tudo, eu disse o quê? Tudo quanto fizer, o que vai acontecer? Prosperará. Olha para cá. Se você tem colocado a sua mão em alguma coisa e não tem sofrido prosperidade, permita a minha franqueza, tem coisa errada na sua vida. Porque a Bíblia diz aí que em tudo quanto o justo coloca as mãos, há prosperidade. Que é uma referência bíblica. Lê a vida de José. A Bíblia diz que José, na casa de Potifar, pôs a mão, tudo havia prosperidade. A casa de Potifar prosperou. Na prisão, tudo prosperou. Foi lá para o palácio, tudo prosperou. O segredo não estava no lugar, o segredo estava na vida íntima que José tinha com Deus. Tudo quanto fizer, prosperará. Se você ou na sua vida não tem havido prosperidade, permita a minha franqueza, tem coisa errada. Porque a Bíblia aí é clara. E tudo quanto fizer, prosperará. Eu vou terminar. Eu deixei só um minuto para falar do ímpio. Porque para que falar muita coisa dele? Olha o que a Bíblia define. Não são assim os ímpios. Olha o contraste. O nosso tema é um contraste entre dois estilos de vida. Olha o contraste. Eu gastei todo o tempo falando, porque é gostoso falar do justo. Olha o ímpio.
não são assim os ímpios, mas são como o quê? A moinha que o vento faz o quê? Espalha. Ou seja, tudo que ele consegue, ainda que consegue bastante aparentemente. Você viu o que o salmista Asaf diz lá no Salmo 73? Ele diz, eu estava pensando que o ímpio estava... mas depois eu entrei no santuário, Deus me mostrou o fim deles. Não vale a pena. Vem no final, o vento sopra e eles perdem tudo. Ele é como a moinha que o vento espalha. Aí o verso diz, pelo que os ímpios não subsistirão no juízo. No final, você vai ver a diferença. Eles não subsistirão no juízo. Nem os pecadores, aonde? Na congregação dos justos. Mas por quê? Pergunte para Deus. A resposta está no verso seguinte. Porque o Senhor conhece. Fique em pé. O caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios, o que vai acontecer? Perecerá. Olha para cá, você que está me vendo através desta live. Os dois caminhos estão diante de você. As duas opções, ser justo. O irmão falou aí até quando você recebeu um dinheiro que não é teu. A moça enganou lá no caixa do supermercado, te deu 50 a mais. Devolva, não é teu. Isso vai deixar ela constrangida e até sob os olhos do patrão dizer, ela está tirando esse dinheiro do caixa. Vai medir ela. Devolve, não é teu. Achou um dinheiro na igreja? Eu lembro uma vez um irmão perdeu um dinheiro na igreja, rapaz. Sumiu o dinheiro. E não é para sumir. Dinheiro 50 na igreja? Se não é meu. Irmão, alguém perdeu. Opa, rapaz, é bênção. Rapaz, Jesus é bom. 50. Jesus é bom. O que é bênção para você será maldição para o irmão, porque ele precisava daquele 50 para fazer a cesta do mercado. E você deixou o irmão a vir o navio. Isso não é bênção, isso vai trazer condenação. Então, seja pessoa justa. O que diz lá Malaquias 3:18? Duas pessoas novamente. E vereis outra vez a diferença entre o justo e o ímpio. Qual é a nossa mensagem hoje? Os dois. Você vê que aqui na Hope a gente mostra a Bíblia para o povo. É 40 anos seguido pregando Bíblia para o povo. E vereis outra vez a diferença entre o justo e o ímpio, entre o que serve a Deus e o que não serve.